Vamos lá. Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um Aljava e hoje nós vamos estar falando sobre maturidade e propósito. Dar boas-vindas a todos vocês e te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, versículos do 10 ao 12. Êxodo 2, do 10 ao 12. Um texto muito conhecido, mas que eu quero usar como base para a gente poder meditar hoje. Quando o menino já era grande, aqui está falando de Moisés, tá? Quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naquele dia que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem dos seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Amém? Esse texto aqui, todos vocês estão bem situados, né? A história de quando Moisés ele mata um egípcio, porque via aquele egípcio maltratando os seus irmãos de sangue, né? E aqui, só nesse texto, a gente já vê 3 etapas na vida de um homem chamado por Deus. E quando eu falo um homem chamado por Deus, inclua-se nesse contexto, tá bom? Todos nós que somos chamados por Deus, nós também temos essas etapas bem definidas. O que nos habilita a ter um propósito de Deus sobre a face da terra? Primeiro, nascer em carne. Amém? O dia que você nasceu, o dia que você veio a esse mundo, ali se abre um destino profético diante do Senhor. Então, o que habilita Moisés a uma vocação de libertador foi ter nascido. Amém, irmãos? Pode parecer muito óbvio o que eu estou falando para você, mas o que eu estou procurando é trazer fundamento, porque vocês também são pais e pastores que ministram a outros. E tem muitas pessoas que acham que a sua vinda a esse mundo foi um acaso. Eu conheço várias pessoas que eu ministro que acham que nasceram por causa de um acidente, que foram rejeitados por seus pais, que foram fruto de uma pulada de cerca, que foram fruto de abuso. Enfim, entender que o que nos habilita a viver um destino profético é nascer parece algo muito óbvio para alguns, mas é extremamente revelador para outros que não entendem o sentido da vida. O teu nascimento não foi um acaso. O teu nascimento teve a soberania de Deus presente, ainda que seus pais não tivessem o interesse que você nascesse. Forte isso, né? Moisés nasceu numa condição complicada, onde todos os primogênitos estavam sendo mortos, mas Deus tinha um destino profético e uma vocação. Moisés, ao nascer, já foi vocacionado por Deus, ele já tinha no seu DNA uma preparação para ser um libertador. E nesse texto, a Bíblia fala também que ele cresceu, que ele cresceu e quando já era grande, foi levado à filha de Faraó. Então, uma das partes da vida de um homem é o crescimento. Você cresce e algumas etapas vão acontecendo. Quando Moisés cresce, ele é conduzido ao ambiente profético do seu destino em Deus. Ele é levado para morar na casa do faraó. E depois tem uma terceira etapa nesse mesmo texto que fala assim: e acontecendo naqueles dias que Moisés, já sendo homem, então ele nasceu, ele cresceu ao ponto de ser entregue à família do faraó, e depois aqui ele se tornou homem. Teve 3 etapas na vida dele. Vocês estão me acompanhando? Quantos de vocês acham que essas 3 etapas já foram cumpridas na vida de vocês? Nasceram, cresceram e se tornaram homens. Quando eu falo homens aqui, não com relação a gênero, mas chegaram a uma idade adulta.
Homem e mulher. Todos aqui já cumpriram essas 3 etapas? Beleza. Aqui a gente corre um grande perigo. Porque o fato de você se tornar um homem, o fato de você se tornar um adulto, não quer dizer necessariamente que você esteja pronto para aquilo que é a tua vocação. O fato de você ter se tornado homem, o fato de você ter se tornado adulto, não quer dizer que seja esse o tempo para que o propósito de Deus se encontre com a tua vocação. Moisés, de fato, foi vocacionado a ser um libertador, né? Mas nenhuma dessas etapas habilitava ele para ser um libertador. Ele já tinha isso dentro dele, mas ele ainda não havia alcançado algo fundamental para que você possa colaborar no propósito de Deus. Quem já leu o livro Engenharia da Graça sabe que eu falo muito sobre isso. Nós somos colaboradores. E para que nós possamos colaborar, porque tem gente que acha que colabora e atrapalha. Tem gente que acha que colabora e traz mais dano e prejuízo à edificação do que, de fato, colaboração. Para que nós venhamos a nos tornar um colaborador, nós temos que ser habilitados pelo próprio Senhor da obra. Então, Moisés ele já tinha atingido a idade adulta, mas ele ainda não estava habilitado a cumprir aquilo que o próprio Deus tinha vocacionado ele. Eu quero me deter nesse ponto, porque muitos de nós estamos aqui, ou somos pregadores, ou somos pastores, ou cuidamos de gente. Agora, eu sempre falo com vocês a importância de entender o quanto as instituições e denominações têm falhado na sua precocidade, colocar pessoas de forma precipitada no ministério. Porque, na verdade, o que nos habilita a colaborar não é uma idade adulta, não é se você é casado ou solteiro, mas é uma maturidade no espírito. E tem muita gente velha de idade e imatura no espírito. E o que acontece é que quando o tempo passa, vai nascendo dentro do ser humano uma sensação de vaidade em aprender, um orgulho bobo. Então é difícil, por exemplo, você ver uma pessoa com 50, com 60 anos ingressar numa faculdade. Por quê? Porque ele se sente meio envergonhado de conviver com pessoas que estão com 18 anos. O meu filho começou a faculdade de Direito, né? O Caio tem 18 anos. A sala dele tem algumas pessoas mais velhas. Sabe o que eu falei para ele? Cola nos caras mais velhos. Eles já estão em outra pegada. Eles estão estudando de fato já com muita consciência da vida. A molecada nova está num tempo de brincadeira. Seria maravilhoso a gente poder juntar a maturidade que Deus nos dá no tempo com a força da juventude. Mas Deus não faz isso. O ser humano é criado para que ele se complemente. O corpo de Cristo é um projeto lindo de Deus. O jovem tem a força da juventude, mas ele precisa da maturidade dos mais velhos. E os mais velhos têm a maturidade, mas precisam da força da juventude para colocar a sua sabedoria em prática. Então é sempre um trabalho conjunto. E nós, né, que caminhamos juntos, deixa eu só vou ligar o ar aqui que está com muito calor. E nós que caminhamos aqui juntos, nós hoje temos um público, se a gente for olhar aqui por faixa de idade, muito homogêneo quando nós falamos de faixa de idade. Estamos falando aí de uma grande maioria dos seus 37, 38, até os seus 48, 50. A grande maioria está nessa faixa, uns um pouco menos, outros um pouco mais. E essa é uma faixa de idade muito perigosa para o ser humano, porque você já atingiu uma idade adulta e não necessariamente atingiu maturidade espiritual. E quando você chega nessa idade adulta, já tem pessoas que te ouvem, você já tem uma família que você cuida, você tem uma esposa, você tem filhos, e você se depara inseguro na hora de tomadas de decisão, ou incerto com relação ao que Deus está falando,
parece que nós não temos assim a humildade de admitir isso. Principalmente aqueles que caminham sozinhos e que não vivem a grandeza da paternidade. Porque quando se tem um pai, a gente tem mais facilidade. Hoje eu passei à tarde respondendo umas mensagens para o Adriano e ele falou assim para mim, vou falar mais ou menos alguma coisa do que você falou. Ele falou assim, Cris, me perdoa, eu vou te fazer umas perguntas bem toscas. E daí ele me fez uma série de perguntas sobre Novo Pacto, umas coisas que eu achei muito pertinentes e interessantes. Eu falei, cara, só tira do seu vocabulário que essas perguntas são toscas. Não tem pergunta tosca. Eu falei assim, que é coisa mais incrível da liberdade que a gente tem de ter uma relação assim, de poder fazer pergunta, de ter resposta. Então, esse ambiente, para mim, e foi o que eu até estava falando para o Adriano, ele estava se sentindo, sei lá, assim, infantil, sei lá que tipo de pergunta, mas isso, pelo contrário, mostra para mim maturidade. Porque a gente vai entender no que eu vou passar aqui para vocês hoje, que aquilo que a gente entende como maturidade, naturalmente, é vaidade. A maturidade no espírito, ela tem algumas evidências que se opõem ao que nós chamamos de pessoas maduras hoje, principalmente dentro de um perfil religioso, né? Porque hoje a maturidade no perfil religioso ela caminha em paralelo com o intelectualismo. Então é o quanto o cara se expressa bem, é o quanto de literatura o quanto de conteúdo intelectual e conhecimento ele pode expressar, mas isso, segundo as escrituras, não tem nada a ver com sabedoria, né? Então, a Moisés, ele teve 3 etapas, só nesse texto que eu li, de Êxodo 2, do 10 ao 12, 3 etapas bem distintas. Nasceu, cresceu e se tornou homem. Eu estou repetindo para vocês. Todos vocês que estão aqui já cumpriram essas 3 etapas. Nasceram por um propósito divino. Cresceram, se tornaram homens ou mulheres, se tornaram adultos. E muitos de vocês, e muitos de nós, saímos ansiosos, queimando por dentro na nossa vocação, saímos ansiosos, matando egípcios e enterrando ao longo da nossa vida. A gente olha para Moisés e fala assim, nossa, que absurdo que ele fez. Mas eu vejo isso quase que constantemente hoje, principalmente nos líderes. Se você é imaturo e você apenas não porque não vejo, e se você é imaturo, mas você é um filho que está sendo cuidado, é uma ovelha que frequenta uma congregação, o estrago é menor. Mas se você é imaturo e você está numa posição de liderança, a chance de você matar pessoas é gigantesca na tua imaturidade. Porque a imaturidade ela vem carregada de justiça própria. E Moisés ele mata o egípcio na sua ânsia por cumprir sua vocação de libertador, mas cheio de justiça própria. Então, qual é uma das etapas principais de Deus para produzir amadurecimento no ser humano? Arrancar de nós a justiça própria. E como ele arranca de nós a justiça própria? Nos conduzindo de uma maneira maestral por um caminho aonde ele vai nos fazendo desaprender de tudo que nós aprendemos até a vida adulta e que nos levou a achar que sabíamos de alguma coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não sei se todos vocês já tiveram um impacto com a mensagem do novo pacto. Pode ser que vocês estejam até hoje caminhando comigo, entendem que essa é a verdade, se identificam com o tipo de mensagem, mas a clareza na compreensão do que é o novo pacto. Porque aqueles que passam por isso, necessariamente passam por um momento que parece que não sabem mais nada. E isso não é um acaso. E isso não é pontual. Isso é um processo do Senhor. Ele nos conduz. Eu estava até falando para o Adriano hoje, eu estava lendo um livro do Isaac Pennington, e esse cara, um cara incrível, um homem de Deus violentíssimo no espírito.
E ele conta a trajetória como Deus. Ele falou assim: olha, não há mérito algum, não fui eu que busquei. Deus me conduziu por um caminho aonde ele foi me fazendo tornar completamente dependente dele. E ele era um intelectual. A desaprender tudo que eu tinha adquirido e chegar num lugar que eu me senti completamente incapaz. E eu ouço esses caras, esses autores antigos. Eu não estou falando de gente nova, estou falando de gente que viveu em 1700, 1800, gente que teve experiência com os Quakers quando eles começaram lá atrás. Esses caras, todos eles tiveram um impacto poderoso com a realidade do que é o novo pacto, do que é a nova aliança. Né? E uma das coisas que a gente vê na vida de todos esses homens que Deus, através de Moisés, nos aponta como sombra, como figura, é que passa essa situação onde Moisés atropela a Deus na sua vocação e no seu chamado. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: Moisés era um libertador ou não era? Quem gerou Moisés como libertador? Não foi o próprio Deus? Daí, qual foi o erro em ele chegar e matar o egípcio? Se ele nasceu para isso, ele tinha a vocação certa, ele tinha a motivação correta, só que ele fez do jeito errado, no tempo errado. O tempo e o modo de atuação de Moisés foi o que produziu uma ruptura com a sua vocação. Irmãos, você pode ter a intenção correta, você pode ter sido vocacionado para ser um pai, para ser um pastor, para ser um apóstolo, para ser um ministro. Mas se você não sabe esperar o tempo e agir no modo e no desenho divino, você corre o risco de produzir uma ruptura naquilo que é o teu chamado, naquilo que é a tua vocação e naquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Porque as duas coisas têm que andar junto, elas não estão desencontradas, a vocação com a vontade de Deus. E aí que é tão importante a vida em corpo, porque esse discernimento se obtém junto, ouvindo. Sabe, a maior dificuldade que eu tenho para cuidar de pessoas é cuidar de quem não ouve. Amém? A maior dificuldade que eu tenho no cuidado de pessoas é cuidar de quem não ouve. Se a pessoa não ouve, não tem jeito de você ajudar, né? E Moisés, ele teve que passar vários anos num deserto, que aponta muitas coisas para a gente aqui, até que Deus o encontra pastoreando as ovelhas do seu sogro. Agora era um tempo interessante. Ele já não tinha mais o vigor da juventude. Ele já tinha sido provado na sua paciência. Sim ou não? Um cara super ativo que vivia no Egito, um cara preparado para a guerra, de repente vai para o deserto cuidar de ovelha. Cara, aquele cara foi tratado na paciência dele até. Outra coisa que Deus fez com Moisés, tratou ele numa palavrinha que Deus tem falado muito comigo nesses dias de pandemia: espera. Saber esperar. Todo homem e mulher de Deus vai precisar passar pela prova da espera. Do que Deus promete, a consumação tem um tempo de espera. E se nós nos precipitamos, nós matamos, assim como Moisés fez com o Egito. Tem que esperar. Então, depois de 40 anos, Deus encontra Moisés novamente. Agora, provado pela paciência, provado pela espera, provado na humilhação. E nesse momento, tem um outro diálogo de Deus com Moisés que é muito interessante. Êxodo, capítulo 3, versículos do 9 ao 11. Preste atenção. Vocês estão todos acompanhando comigo aqui? Amém. O Cris está falando que chegou agora, estava lá no Efatá. O Efatá estava tendo agora a mentoria lá com a pastora Zelinda. Eles são alunos do Efatá. Pedi para os pastores aqui, que são pastores que possuem Efatá Partner, que tem alunos. Meus amigos, acompanhe os alunos, incentive-os a participar da mentoria que é de segunda-feira. Um cuidado, um acompanhamento. Verifique se eles estão, sabe,
o cuidado nosso com os nossos filhos no crescimento requer isso. Acompanha e fala assim, ó, não para. É preciso, ensino à distância, é preciso que a pessoa seja motivada pela disciplina. Até que ela consiga ter uma disciplina de dia, de horário, precisa do empurrãozinho dos pais aí, dos pastores. Eu queria pedir a ajuda dos pastores, aqueles que têm os seus alunos, que façam isso. Mas vamos lá. O André também falou assim, paizão, cada dia vejo que este impacto é um processo o tempo todo. Sem dúvida, André. Eu percebo que algumas pessoas, elas, quando eu comecei a falar sobre isso, ou quando começaram a me ouvir, entendiam que isso era uma fase e que acabava. Ou que a morte, o cara já teve um processo. Não. Paulo fala assim, por amor a ti somos entregue à morte todos os dias. O processo de morte é contínuo. Esse trabalhar de Deus na nossa vida é contínuo. O Léo está pedindo para eu disponibilizar o material do Isaac Pennington. Vou disponibilizar. Mais uma vez, eu peço desculpa que eu não tenho em português, mas o que eu tenho em espanhol eu vou disponibilizar para vocês no grupo. É muito rico, é muito precioso esse material. Aqueles que não entendem espanhol, vale a pena até ir pegando, traduzindo no Google Tradutor, você vai conseguir, mas é muito bom. Eu vou passar para vocês, Léo, podem me cobrar depois, eu envio também do Isaac. Vamos lá ler Êxodo 3, do 9 ao 11. E agora... deixa eu só falar uma coisa aqui. Quantos aqui entendem espanhol de ouvir? Olha só, eu vou dar uma dica para vocês agora fenomenal, hein? Anotem aí. Isso aqui é bom demais. Audiobook, quem gosta de entrar, é como se fosse um podcast. Você entra no seu carro, vai treinar na academia e você põe. Eu tenho audiobooks, também eles estão em espanhol, mas são verdadeiras relíquias. Se chama Biblioteca de los Amigos. Biblioteca de los Amigos é um aplicativo que você baixa no Instagram. Ele tem 21 audiobooks. Entre os autores, Robert Barclay, um cara fenomenal, fala muito do Novo Pacto. Charles Marshall, também outro cara incrível que eu já li muito. E aqui tem dois exemplares, ó, Los Escritos de Isaac Pennington, volume 1 e volume 2, estão aqui. Você pode ouvir. É um audiobook. Então, você baixou o aplicativo, automaticamente ele já libera para você 21 títulos, com vários autores. Robert Barclay, Charles Marshall, Isaac Pennington. Espero que o Léo esteja me ouvindo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum autor que eu conheço aqui. John Spalding. Então, assim, ó, você tem 21 livros em áudio que você vai... Eu tenho ouvido isso todo dia. Eu vou indo treinar, eu vou ouvindo os audiobooks aqui, são muito bons. Aproveito para já passar para você. Como o Léo está falando o nome, Biblioteca de Los Amigos. Eu falei, não falei? Deixa eu ver aqui de novo. Biblioteca de Los Amigos. É um aplicativo no Instagram. Perdão, irmãos. Que Instagram? O que eu estou falando? É um aplicativo que você baixa na Google, no Android ou na Apple Store. O que eu estou falando no Instagram? É que o meu aplicativo está do lado do meu aplicativo do Instagram. Eu acho que eu me confundi. Mas é um aplicativo que você baixa ou na Apple Store ou na do Android, Biblioteca dos Amigos, e tem esses 21 audiobooks muito bom. Vamos voltar. Êxodo 3, do 9 ao 11. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Irmãos, você acha que no dia que Moisés matou aquele egípcio,
Havia uma opressão dos egípcios sobre o povo de Deus, sim ou não? Sim. Por que será que Deus chega para Moisés e fala assim, olha, agora o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Passaram-se 40 anos. Moisés queria antecipar a libertação do povo em 40 anos. Naquela época, o povo já era oprimido. Você já percebeu que quando a gente age a partir do nosso ímpeto, a gente sempre acha que Deus está atrasado? Né? A gente olha para a pandemia, a gente olha para o sofrimento humano e sempre quer interferir. A gente quer ser mais Deus do que Deus na vida das pessoas. E Deus fala para Moisés depois de 40, o povo já era oprimido naquela época. Moisés matou o cara porque já via que eles eram oprimidos. Daí, depois de 40 anos, Deus chega para Moisés e fala assim, agora, Êxodo 3, do 9 ao 11, agora, tipo assim, ó, tá, sabe aquilo que você fez 40 anos atrás? Você se precipitou. O tempo para isso é agora. Ele fala, agora o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, irmãos, aquilo que Deus colocou no coração de Moisés desde que ele nasceu, e que ele, de forma precipitada e imatura, atropelou, Deus chega e falou assim, agora chegou o momento para o qual eu te preparei a sua vida toda. Nesse momento, Deus olha para Moisés e fala assim, você está preparado. Você não está sendo enviado pelo apóstolo Cristiano, meu irmão. Você não está sendo, você está sendo enviado pelo próprio Deus. Deus chega para o cara e fala assim, ó, eu te envio para ir para o faraó. Sabe o que Moisés responde? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e o tirar e tirar do Egito os filhos de Israel? Sabe o que Moisés fala assim? Eu não tenho condições para isso. 40 anos atrás, ele achou que ele podia fazer isso na força do braço dele. Quando a gente acha que a gente está super capacitado, que a gente está super preparado, que a gente vai, Deus olha e fala assim, ih, esse cara não dá para trabalhar comigo. Quando Deus passa a gente na moenda, cara, e você olha para você mesmo e fala assim, cara, eu não me sinto apto, eu tô sofrendo demais, eu tô cheio de questionamentos dentro de mim, eu não me sinto habilitado, eu me sinto fracassado. Quando você começa com todos esses sentimentos de impotência, de incapacidade, Deus fala assim, nossa, agora você está no ponto, agora eu te envio. Agora você pode colaborar comigo. Quantos aqui estão entendendo? Outra pergunta que eu faço para vocês, quando nós olhamos para a realidade da igreja brasileira ou mundial, quantas pessoas vocês veem falando, vivendo essa realidade de impotência, de humilhação, de sujeição ao Senhor? E quantos você vê na força do braço, achando, pela relevância, pela expressão, pelo tamanho dos seus ministérios? Quais são as vozes ouvidas, irmãos? É isso que sempre me constrange. É isso que sempre mexe dentro de mim. Porque a falta de discernimento nos faz ver de maneira distorcida aquilo que Deus habilita e o que Deus desabilita. Saul já estava desabilitado por Deus e continuava sendo rei. E Deus já tinha habilitado Davi e ele vivia fugindo e perseguido. Sabe o que eu quero dizer isso para você hoje? É que você, e eu posso afirmar que vocês que estão aqui, vocês estão sendo habilitados por Deus pelo processo que tem vivido, pelas provas que tem passado, e muitas vezes vocês estão se sentindo no pior momento da vida de vocês. Nossa, está dando tudo errado, eu me sinto perdido, parece que eu já atingi uma idade e tudo que eu imaginava, tudo que eu queria fazer está tão distante. Tá mesmo, porque você queria você fazer. Agora, quanto mais distante está do que você queria fazer, está mais perto do que Deus quer fazer. Então, é ser transportado da vontade pessoal para o propósito eterno de Deus. E para Deus nos conduzir, ele nos conduz por um processo onde ele vai arrancando de nós essa impulsividade que Moisés tinha
quando atropelou a vocação e a vontade, a gana de fazer algo para Deus, no tempo errado e da maneira errada. Então Moisés ele inicia a jornada com um senso de propósito, mas com justiça própria. Mas para cumprir esse propósito, ele teve que se amadurecer para se render à justiça de Deus e não à justiça própria. Sabe por quê? Porque Deus ele não se surpreende conosco por aquilo que ele mesmo nos dá. Você entendeu o que eu te disse? Quantos de vocês aqui têm consciência que Deus os capacitou com habilidades, com dons e com talentos? Todos nós temos consciência daquilo que Deus... Quando você pega aquilo que Deus te deu e faz algo para ele, você acha que você surpreende a Deus? Evidente que não. Foi ele que te deu. Ele não se surpreende com o que você dá. Eu sei que parece meio conflituoso o que eu estou falando, mas vocês vão entender. O que você acha que agradava e que impressionava mais a Deus? Preste atenção. O que impressionava mais a Deus? A sabedoria de Salomão ou o coração de Davi? Vamos lá, pastores, apóstolos, profetas. Pode isso. O pastor Carlos lá de Olinda tá coração. Quantos concordam com o pastor Carlos? Faz um joinha. Todo mundo acertou. A Bíblia nos fala isso. Deus se impressionava mais com o coração de Davi do que com a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão, quem deu a Salomão? Foi Deus que deu sabedoria a Salomão. Você acha que Deus ia olhar para Salomão e falar, uau, que cara sábio? Você tá pegando aqui? Você acha que Deus olhava para Salomão e falou, uau, que cara sábio? Não, porque foi ele que derramou sobre Salomão sabedoria. Agora, por que o coração de Davi surpreendia ao Senhor? Porque o coração é a única coisa que você pode dar quando você rende ao Senhor. Não era a força de Davi, não era a valentia de Davi, não era a coragem, era o coração de Davi que impressionava ao Senhor. Nós não podemos querer impressionar Deus ou nos vangloriar por algo que ele mesmo nos deu. Se você tem riquezas para administrar, foi o Senhor que te deu. Se você tem eloquência para falar, foi o Senhor que te deu. Se você tem um ministério próspero e visível, foi o Senhor que te deu. Nada, nenhuma dessas coisas poderia ser motivo de vanglória pessoal. Porque essas coisas não impressionam a Deus. Pelo contrário, requer de nós uma responsabilidade de administrar o que ele nos deu para ele. Então, nós precisamos estar atentos com aquilo que de fato Deus busca em nós, que é um coração genuíno, rendido, entregue, não às nossas vaidades. A maior prova da rendição é quando a gente abre mão dos nossos gostos pessoais, dos nossos achismos e fala, Senhor, eu não estou mais nessa pegada de fazer o que eu acho que é legal. O que o Senhor quer? O que o Senhor espera? Se o alvo do Senhor para a minha vida é ministrar todas as segundas-feiras para 20, 30 pessoas, eu quero fazer isso com toda a minha força. Toda a minha força. Se o alvo do Senhor é que dessas 20, 30 pessoas fiquem 3 e eu cuide e derrame tudo sobre eles e que esses 3 se transformem em pessoas que nunca vão saber quem eu fui, mas que esses 3 cumpram o propósito, amém. Eu só quero que o Senhor me fale o que o Senhor quer de mim. Irmãos, eu estou cansado de fazer as coisas como quem está tentando identificar onde está o vento. Sabe? Eu acho isso muito... Eu acho, essa expressão eu acho, não cabe no novo pacto. Qual a vontade perfeita do Senhor? Qual a manifestação do Senhor nos dias que nós temos? Eu ainda não sei o que Deus está falando, então fica quieto. A gente está hoje numa pressão de ter que opinar sobre todos os assuntos, tudo que acontece. Então, o cara foi formado por Deus para ser pastor, ele se transforma da noite por dia em infectologista, ele começa a dar opinião nas redes sociais sobre a pandemia, ele começa
da noite para o dia, ele se transforma PhD em direito e começa a dar opiniões sobre as decisões do Supremo. Por quê? Porque ele se sente pressionado a ser uma voz. Mas por que ser uma voz sobre infectologia, sobre direito, se a voz que o Senhor me chamou para ser é uma voz profética? Eu só tenho que atender ao coração do Senhor. E todo esse contexto, irmãos, requer de nós humildade e maturidade. A palavra que o Senhor tem me falado nesses dias, eu não sei se vocês recordam, lá atrás, os primeiros que começaram a caminhar comigo, teve um ano que nós iniciamos, o primeiro aljava do ano de janeiro, de 5 anos atrás, eu falei sobre uma palavra que o Senhor deu comigo, que ele iria requerer de mim paciência para esperar que muitos de vocês entendessem ou que ele se revelasse a vocês no que diz respeito ao novo pacto. Eu não sei se vocês lembram disso. 5 ou 6 anos atrás. E o que eu fui fazendo? Eu fui soltando as palavras, mas sem mais uma expectativa de que todo mundo entendesse, entendendo que Deus iria trabalhar com cada um num tempo. Isso foi trazendo ao meu coração paz, paciência. Não tenho pressa. Eu estou no ritmo do Senhor. E hoje eu posso ver que gradativamente isso está acontecendo. O Senhor está despertando alguns de vocês. O Senhor está abrindo os olhos de alguns de vocês. E isso é o início de um processo que a Bíblia me aponta como amadurecimento. O amadurecimento não é a tua idade cronológica, meu irmão. O amadurecimento é o que o apóstolo Paulo fala, porque o apóstolo Paulo teve uma experiência como a de Moisés. Ele também era menino e ele também perseguia e matava. E ele falou assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. E esse chegar a ser homem é quando os olhos espirituais dele se abrem para a realidade da nova aliança. Então, Paulo, ele começa a se tornar um cara sujeito, ele tem um coração sujeito a ser ensinado. Ó, vai lá. Agora, Paulo precisou ser conduzido pela mão, Paulo precisou ser orientado, Paulo precisou de quase 4 anos sendo instruído. O cara era um mestre, é um fariseu, um mestre na lei. Ele teve que ser instruído, porque quando você experimenta essa nova vida, nós temos que ser treinados nessa nova vida, reaprender essa nova vida. E isso requer de nós paciência. Então, tem algumas palavras para quem está ligado no espírito no que eu estou falando, que você precisava estar atento. São palavras-chave para vocês nesses dias: paciência, amadurecimento, né? E esse processo que Deus vai construindo em nós, paciência e amadurecimento, está diretamente ligado aos desertos, às aflições e como nós reagimos aos desertos e às aflições. Mas, com certeza, isso vai nos habilitar ao propósito muito maior. Quando Deus olha e fala assim: agora vem trabalhar aqui comigo. Vai lá tirar o meu povo do Egito. Nossa, mas eu já estou com 80 anos, não me sinto apto. Não, agora que você está bom. Então, ainda hoje, irmãos, existe muita imaturidade entre ministros. Isso reflete na igreja. É muita gente que se perde por achar que sabe como faz, né? Então, a humildade nos leva a ouvir. Eu percebo que quando você quando Deus vai te lapidando, quando Deus vai nos lapidando, até o nosso jeito de falar muda. O ímpeto com que nós falamos muda. Eu olho, esses dias eu sentei aqui com o Caio, com a Leila, e comecei a ver ministrações no Sonho de Deus desde 2011. Fui pegando, cara, eu me vejo falando, eu falo, quanta coisa Deus mudou em mim, a começar pelo cabelo, né? Mas quanta coisa Deus mudou em mim. A minha barba era preta, né? Mas o jeito de falar, sabe? Deus precisou
O Moisés era um cara extremamente impulsivo. Acho que eu até falei, a gente estava trocando uma ideia sobre isso, eu estava falando com a Ari esses dias, com a Ariane. Moisés era um cara extremamente impulsivo. Agora, Deus trabalha com Moisés de uma maneira que a Bíblia fala que ele se tornou um homem manso. A mansidão de Moisés foi fruto do tratamento de Deus que produziu nele maturidade. Uma pessoa madura no espírito, ela é mansa. Uma pessoa madura no espírito, ela não quer ganhar discussão. Uma pessoa madura no espírito, ela não tem prazer em brigar. Moisés, no ímpeto da sua juventude, achando que agradava a Deus, ele mata um egípcio. No auge da sua maturidade, conduzindo aquele povo cabeça dura no deserto, quando se trata de morte, ele fala: Deus, tira a minha vida, mas preserva o povo. Olha como que um líder muda quando ele é trabalhado por Deus. O cara que matou no ápice da sua juventude, da sua imaturidade, é o mesmo que fala assim: me mata, mas não mata o povo. E não era um povo bonzinho, gente boa, obediente, eram uns cabeça dura desobedientes. Ele falou assim: não, tira a minha vida, mas não tira deles. O amadurecimento, ele produz em nós a empatia, o amadurecimento produz em nós misericórdia, o amadurecimento produz em nós essa mansidão. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje o mundo precisa de uma igreja madura. Sabe, as pessoas estão cansadas de um monte de discurso triunfalista, mas que não tem compaixão, que não tem vida, que não tem o espírito. Então, nós precisamos compreender a necessidade desse amadurecimento. Nós precisamos entender que esse assunto paternidade não é um título, não é uma hierarquia, mas é uma realidade no espírito, porque quando eu preservo um coração de filho, eu preservo a humildade de me sujeitar a alguém. Por isso que a paternidade é tão de Deus, irmãos. Porque você está sempre com... todos nós, por mais filhos que cuidemos, precisamos continuar com o coração de filho, sujeitando-nos uns aos outros, né? Porque o que respalda o favor, o que avaliza o favor de Deus na nossa vida não são os resultados externos, mas é o que está acontecendo dentro de nós, que daí reflete no jeito de falar, de se portar, em como eu ouço meus irmãos, daí só evidencia. Então, primeiro Moisés foi impulsivo para depois se tornar manso. E esses processos prepararam ele para o cumprimento num tempo específico e de uma maneira específica. Mais uma vez, Deus está preparando cada um de nós para um tempo. Não tenha pressa. Não se assuste com as aflições, com o sofrimento que você possa estar trilhando nessa jornada. Faz parte, irmãos. Faz parte do processo de amadurecimento. E para que nós não venhamos a desfalecer, Deus nos deu uns aos outros. Quantas vezes eu tenho mandado mensagens para vocês falando assim: irmãos, orem por mim, me ajudem em oração. Eu não estou suportando as aflições que eu tenho passado. Isso não acontece só com vocês, acontece comigo, e nós precisamos uns dos outros. Mas nós não podemos perder de vista que é Deus que está nos conduzindo de uma maneira muito precisa para um propósito eterno e muito maior do que nós mesmos. Amém? Só assim a gente vai conseguir entender o poder do sofrimento. Só assim a gente pode olhar, por exemplo, para o Diego, que fala assim: caramba, perdi meu pai, e entender o que é lidar com a dor de uma perda. Só assim, quando a gente percebe que, por exemplo, Deus precisou também que o pai de Abraão morresse para que Abraão pudesse sair. Eu falei sobre isso semana passada. Tem coisas, irmãos, que nós não entendemos no momento. A gente só precisa continuar caminhando o que Deus nos revela ao longo da jornada. O que nós não podemos é parar. Se nós pararmos, nós ficamos sem respostas. Mas se nós prosseguirmos, nós veremos o favor de Deus e Deus nos responderá. Amém? Porque nós não temos uma relação mais como servos. Agora ele nos chama de amigo. Ele se revela a nós.
mas a gente precisa entender que primeiro obedecemos e depois entendemos. A compreensão vem ao longo da jornada. E isso requer de nós maturidade. Então, é uma escadinha, é um tripé que vai produzindo isso, né? É a humildade, a maturidade, e isso vai nos habilitando para um propósito específico do Senhor. Eu queria concluir no que a base dessa palavra para ouvir vocês. Não queria me alongar hoje. Essa, basicamente, o André falou outra coisa. Saber ouvir e ter paciência é a prova de que estamos no caminho certo da maturidade. Exatamente. Ouvir e paciência é a prova que nós estamos no caminho da maturidade. Isso mesmo. O Cris falou aqui, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Esse texto que o Cris leu de Crônicas expressa bem o que eu estava falando. Como que a gente se sente tão arrogante ao ponto de achar que a gente impressiona Deus em dar para Ele aquilo que Ele nos deu? O que Deus mais espera de nós é, de fato, que o nosso coração esteja rendido à vontade dEle e não às nossas vaidades. E o que eu mais me preocupo, cuidando de cada um de vocês, é que vocês não transformem o chamado pessoal em vontade pessoal, aquilo que os seus gostos interfiram naquilo que Deus quer produzir na vida de cada um de vocês. Amém? Queria abrir a oportunidade aqui para aqueles que quiserem compartilhar algo, testemunhar, para que a gente possa ter um tempo ouvindo os irmãos, e depois eu quero ter um tempo de oração também, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando, estão com familiares, amigos ou parentes também internados. Alguém gostaria de falar? Levanta sua mão aí, desmuta o microfone. E aí, pessoal? A Leila que entrou aqui para me falar que o estado do Roberto, o nosso tecladista, está bem grave. Está bem grave, a esposa ligou bem preocupada agora. Alguém quer compartilhar algo? Olá, boa noite, a paz. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou Elisângela, eu estou aqui em São José dos Campos, sou uma das filhas do pastor Kleber, da pastora Cris, e antes de falar, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela honra, pelo privilégio de poder todas as segundas-feiras estar desfrutando dessa vida em corpo com vocês. Tenho aprendido muito, tem me auxiliado bastante, e eu gostaria de honrar a vida de todos vocês, agradecendo pela perseverança, né, por todos os dias, todas as segundas-feiras estarem aqui nos ensinando, o apóstolo Cristiano, né, impartindo dessa vida, do conhecimento, de tudo aquilo que ele carrega. E falar um pouco do que está sendo ministrado nessa noite, eu acredito que a pressa nos rouba, a pressa de conquistar algo ou lugares dentro do corpo de Cristo, ou dentro da igreja, né, fazer atividades. A pressa em fazer algo nos rouba o tempo que o Senhor tem de nos amadurecer. É como um fruto, né? O fruto, você olha ele externamente, ele vai estar verde. Se a gente tirar ele antes do tempo, a gente até vai comer dessa fruta, mas a gente não vai desfrutar da sua doçura real, do seu sabor real. E o Senhor fala muito comigo que a maturidade, ela vem assim. Se a gente analisar uma manga, por exemplo, uma mangueira, primeiro ela vai amadurecer dentro, para depois ela vir para fora, transparecer para a gente que ela está pronta para ser colhida, para ir para a função dela, né? Para exercer a sua verdadeira função. E no corpo, eu acredito que nós somos assim. Se a gente acelerar as coisas, atropelar as coisas,
a pressa vai nos roubar de desfrutar daquilo que o Senhor verdadeiramente tem para cada um de nós, né? E aí a gente pode se colocar em algumas situações de forma prematura, e com isso a gente pode se frustrar, se decepcionar, achar que o problema está no nosso irmão, está no nosso pastor, que me colocou para fazer algo e eu não estava preparado. Na verdade, a falta de humildade e a prematuridade, de forma prematura, nos coloca, às vezes, em lugares e em situações que nós mesmos, em humildade, deveríamos evitar, né? E desfrutar do tempo correto para fazer aquilo que o Senhor verdadeiramente nos chamou a fazer, para exercer o nosso chamado e aquilo que o Senhor desenhou para cada um de nós. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? Amém. Obrigado pela participação, Elisângela. É exatamente isso. Primeiro, o Senhor nos amadurece por dentro para depois esse processo se tornar evidente por fora, né? Quem mais gostaria de falar, contribuir com algo, dar uma breve palavra? Ivan, pode falar, Ivan. O apóstolo Ivan, eu vi a mãozinha levantada aqui. Eu tenho que desmutar o microfone. Ok. Tá ok agora? Agora sim. Boa noite a todos. Você sabe, apóstolo, que em uma das tuas falas, você falou sobre a questão da velocidade, de nós nos anteciparmos, e eu cheguei numa conclusão que nós só vamos descobrir que essa velocidade, né, quando a gente começa a amadurecer, porque eu tenho uma experiência, eu vou dizer por mim, hoje eu consigo ver claramente a época quando eu corria. E, inclusive, no domingo eu ministrei, e uma das falas foi que o evangelho ele não tem nada a ver com velocidade, né? Ele tem a ver com a resistência, independente do time que cada um está. Mas eu acredito, assim, dentro da experiência que eu tive, para você compreender essa velocidade, né, você precisa de uma maturidade, porque senão você não consegue interpretar. Por exemplo, eu estou há 22 anos, né, à frente de igreja, e confesso a você que 16 para 17 anos eu corria numa velocidade, né, entendendo qual o evangelho, vamos abrir igreja, tal, mas quando foi bem colocado quando eu me deparei com esse entendimento acerca do novo pacto, eu falei, uau, eu não entendo nada. E aí foi quando eu comecei, na verdade, a me desconstruir, que é mais difícil do que construir. E eu comecei uma desconstrução gradativa, porém não é uma coisa que você diz, conheci o novo pacto, a toque de caixa, não. Você vira. Sabe? É muito poderoso. E você fala, agora eu vou mudar, mas é uma maturação também, né, a cada dia, porque cada vez que você fundamenta, é como se você para, retorna e começa a desconstruir muitas coisas. Eu passei por esse processo, estamos ainda passando por esse processo em nossa igreja, mas uma coisa hoje a gente respira e a gente tem tranquilidade. Não temos mais pressa de correr, porque nós estamos trabalhando dentro de um time, compreendendo, né, esse tempo de Deus para nós, e às vezes, é o que você disse, às vezes eu não tenho a resposta. E hoje eu, tranquilamente, eu falo para qualquer liderança, falo, olha, eu não tenho essa resposta, nós vamos compreender juntos, e eu acredito que... Porque antigamente a gente tinha aquela ideia, aquela mentalidade de dizer assim, o pastor, ele tem que ter resposta para tudo. E primeiro Deus tem que revelar para ele. Então, a gente começa a entender que não, é por isso que existe o corpo. Porque talvez aquilo que falta em mim tem nos outros. Então, essa é uma das experiências aí que você abordou, que nós temos vivido e temos passo a passo tentado e nos colocado com esse senso de humildade e responsabilidade de compreender aquilo que Deus está fazendo. Ô, Ivan, sabe o que é legal em te ouvir? Quando eu busco essas literaturas, né, de autores que tiveram essa experiência com Cristo, é como se eu estivesse conhecendo mais amigos
que podem compartilhar da mesma coisa que eu estou vivendo. Só que esses autores, a maioria dos caras que falam de Novo Pacto, são caras mais antigos. Atualmente, os que eu conheço, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de conviver, de trocar ideia. Mas quando a gente vai encontrando pessoas, né, como você, é muito gostoso quando a gente quando Deus vai nos conectando e Deus vai produzindo um ajuntamento desse, porque a gente vai se identificando um com o outro. A gente fala, caramba, então isso não é uma loucura, não é um processo pessoal, não. Né? Quando o Senhor decide nos conduzir na revelação de Cristo em nós, Paulo fala isso, né? Quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Irmãos, não é o tanto que você corre, não é o quanto você se esforça. Quando Deus decide revelar seu Filho em nós, então esse processo de... Não é assim, ó, entendi o novo pacto, então eu vou começar um processo de desconstrução. Não, nós não começamos nada. É verdade. Nós não fazemos nada, ele nos conduz em tudo. É ele que nos desconstrói, é ele que se revela. A gente só se rende. E daí, de fato, a gente perde a pressa, né? Porque a pressa, ela vem muito desse ímpeto de você querer fazer e muitas vezes sem entender. E a maioria das vezes que a gente está com essa pressa em fazer, a gente está correndo na frente de Deus, né? E o amadurecimento vai trazendo assim, não, enquanto ele não falar, eu não me movo. Então, eu espero. Justamente. E para mim, hoje, eu desconstruí aquilo que Paulo fala em Romanos 12:2, né? É a transformação a renovação do nosso entendimento. E a renovação do entendimento não é da noite para o dia, é uma coisa que tem que maturar. A experiência tem que ser obtida para você poder viver, para depois ter essa experiência para aplicar. Então, isso que é o conforto, porém também é um desconforto, porque para você assumir essa posição é muito difícil. Eu vejo por mim, porque eu acho que eu tinha dito para você naquele tempo que nós ficamos juntas, eu perdi muitas pessoas, né? E porque eu comecei a jogar aberto, falei, olha, e a impressão que as pessoas tinham de mim é que assim, ele mudou toda a rota, agora ele vai partir para o outro lado, eu não quero mais estar com ele. E aí a minha esposa até me questionava, será que você está certo? Eu falava, acho que não, mas eu vou nessa caminhada aqui, porque eu estou me sentindo bem, estou me sentindo confortável, eu me encontrei. E hoje a gente vê os resultados, né? Mas há 5 anos atrás foi muito difícil. Mas o novo pacto é você sair daquilo que dá certo para aquilo que o Senhor quer que faça, né? E nem sempre no primeiro momento vai dar certo aos nossos olhos, né? Mas muito bom a sua participação. Acho que acrescenta ao que a gente está falando aqui hoje. O Roberto colocou assim: os melhores vinhos são os de anos de maturação. O Roberto e a Nancy estão vivendo outra realidade. Eles estão lá no Japão, saem para passear, mandam foto tomando vinho. Daí a comparação do cara que os melhores vinhos, esses caras estão muito sofisticados, viu? Falar para você. Quem mais escreveu aqui? Não vi. Kleber, muitos começam bem e na direção, porém no meio do caminho rompe com os princípios. Assim foi com Saul. Exatamente. O Cris já manda um stop drinking. Quem mais, irmãos? Alguém mais gostaria de compartilhar algo? Ninguém? Adriano, você não quer falar um pouco das experiências que você está tendo? Você falou tanta coisa que você está vivendo legal, você sempre não fala. Justo hoje que eu botei minha camiseta invisível. Boa noite a todos. Adriano Rente, aqui de Arujá. De fato, tem sido uma jornada maravilhosa. É interessante quando você fala essa questão das etapas, né? E eu consegui identificar, se é que eu posso chamar que eu consegui identificar, mas eu quero crer que sim, que esse processo de maturidade ele se dá realmente a partir do momento
em que nós somos iluminados verdadeiramente, né, com a ordem e o fundamento do novo pacto. Eu estou já há 7 anos, acho que caminhando com você, cuidado por você, e você conhece muito bem a minha história, a nossa história como igreja, né? E eu venho de um contexto onde, teoricamente, nós tivemos um pseudo-sucesso, entre aspas, né? E eu fiz tudo com muita pureza de coração, achando que eu estava fazendo o melhor. Então, eu vejo aí, numa analogia distante, aquilo que Paulo fazia. Ele cria que estava fazendo algo correto. E eu também, dentro da minha pureza, achava que eu estava fazendo exatamente aquilo que Deus havia me pedido para fazer. E eu até creio que sim, eu creia que eu estava fazendo dentro de, naquele tempo, naquele Kairos, algo que Deus estava me mostrando, e havia paz para com Cristo naquela pseudo-edificação. Mas aí chegou um tempo onde, né, Deus precisava realmente me desconstruir, e aí a gente usa alguns adjetivos, né, que são peculiares já a nós, daqui da nossa família, sei lá, processo de deserto, lagar, experiência de morte, enfim. O fato é que, quando eu conheci, eu ouvia você falar do Novo Pacto, e você viu o processo, eu lembro de um retiro que a gente fez, que eu cheguei para você bugado, eu falei, Cris, eu não estou conseguindo mais pregar, eu percebi que eu não sei nada, eu estou inseguro, porque eu percebi que tudo aquilo que eu achava que fazia para Deus, e que eu achava que fazia bem para Deus, está errado, está fora do desenho, está fora de um padrão. E havia aquele desejo, aquele afã de querer fazer a coisa certa. E aí eu vejo a analogia que você fez, né, com o próprio Moisés, e aí a gente vai matando egípcio pelo caminho, fazendo uma série de bobagens, e a gente deixa de ouvir o pai. Mas é bonito esse processo, ao mesmo tempo que é custoso, ao mesmo tempo que em muitos momentos é desconfortável, mas também é brilhante. E aí eu acho que é o ponto interessante. Eu percebo que a maturidade ela começa a acontecer, ou esse processo começa a desenrolar, quando de fato nós somos iluminados pelas verdades do novo pacto. Eu creio que cada um de nós tem a sua experiência, quando a gente chama, que a gente dá o nome, né, de primeiro amor, e é aquele impacto, aquela loucura, eu ouso dizer que hoje, com mais de 25 anos de convertido, com 50 anos de idade, esse é o momento onde eu estou mais feliz, onde eu estou, apesar do desconforto do momento, né, você sabe dos processos, e eu me vejo totalmente aqui dentro dessa mensagem, mas a alegria, a felicidade e a paz que eu tenho em entender aquilo que ontem eu estava desesperado para entender, quão libertador é, e ainda que você esteja no meio do processo e é desconfortável, a paz, a alegria, há um prazer de você estar sendo, sabe, descortinado verdades. Eu me sinto como aquela passagem que diz que Deus revela os seus segredos aos seus pequeninos. Hoje eu me sinto um gigante de 50 anos do colo do pai, né, aprendendo coisas. E parece, você está falando, eu estou me identificando com o que você está falando, e parece que isso basta, né, Adriano? Você está olhando o mundo caindo, mas o fato de estar experimentando essa realidade por dentro, cara, isso já é suficiente para me sustentar, né? Existem dias que são mais difíceis, duros, né? Mas a certeza de que esse processo é um processo de Deus e que é um processo bom, que me liberta para levar no lugar aonde Ele quer. E entender e ter paz, olhando para trás, de que aquilo que ontem para mim era um pseudo-sucesso, hoje eu tenho nojo, eu não quero, porque estava fora do desenho original de Deus. Fiz com pureza, fiz com paz para com Cristo, mas estava fora. E se está fora, eu não quero. Então, hoje eu tenho muita paz em meio a esse processo, eu tenho alegria em meio a esse processo, e eu começo a perceber que talvez, né, não dá para mensurar ainda
aonde eu estou dentro desse processo. Mas hoje há alegria, a paz, porque eu nunca me vi tão feliz entendendo coisas que eu tinha desespero para entender. Então, O pessoal está escrevendo aqui embaixo, tudo se identificando com o que você está falando aqui. O Adriano Eva falou assim, o Adriano, quer falar o que você escreveu aqui? Sobre o que o Adriano estava falando? Cara, eu estou ouvindo você falar e é como se fossem minhas próprias palavras, né? Entendendo o seu sentimento, né? Assim na alma. Com é porque você também é Adriano e você é lindo. Então, assim, nesse último ano tem sido assim a minha vida, né? São 29 anos caminhando com o Senhor, mas esse último... Cara, que alegria. O Henrique também falou a mesma coisa, né? Quer falar, Henrique? Não? Henrique é quietão. Ele está falando, eu me identifico com o que você está falando, somos destruídos de nós mesmos para sermos construídos em Cristo. Amém. Eu acho que se todo mundo for falar sobre se identificar com o que o Adriano falou, todo mundo que se identifica, né? Porque o processo, a realidade do novo pacto, tem até uma palavra que eu ministrei muito tempo atrás, que eu faço a comparação com a lata de pêssego, né? De rasgar o exterior para que o interior se revele, e isso todos nós passamos, né? Todos nós precisamos passar por esse lugar. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa? Posso fazer uma pergunta boba? Pode. Como eu disse hoje para o Adriano, não tem pergunta boba. Não, eu estou fazendo exatamente por isso, eu me animei, porque se ele pode fazer... Cara, como que a gente espalha isso? Como que a gente semeia isso? Cara, começando aqui dentro de casa, para as pessoas que convivem com a gente, para as pessoas que a gente cuida. Esse último ano, você tem visto aí Deus assim devagarzinho trazendo pessoas que vão me procurando. É Deus mesmo trazendo, porque eu não estou caçando. Né? Essas pessoas estão vindo em busca disso que a gente... Mas como que a gente semeia isso? Essa pergunta eu não sei, eu acho que eu não sei te responder como que a gente... Sabe uma coisa interessante do novo pacto? É que a gente perde a capacidade. Se você me perguntasse alguma definição, beleza, mas o como, toda vez que você explica algo que você faz, é porque é você que está fazendo. Quando Deus faz, não se explica. Então, o processo dessa vida ser compartilhada, ele é tão natural que não tem... Eu não sei te explicar como. Agora, eu sei de algo, Adriano. Quando você passa a viver essa nova vida, ela é impartida e Deus trata de aproximar aqueles que precisam dela. Você veja quantos anos da nossa relação, da nossa amizade, a gente ficou sem se falar. Deus te reaproximou de mim num momento único que eu falei isso semana passada que eu preguei na igreja do Morumbi lá, da minha experiência na Venezuela com o Novo Pacto, que quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que a mensagem que eu tinha ouvido lá, que me transformou, eu já tinha ouvido a mesma mensagem 3 anos atrás, e eu tinha falado para Deus assim, por que essa mensagem 3 anos atrás não produziu nada? E o Senhor me respondeu, você ainda não havia sido ferido. Então, eu percebo assim, Deus pegou você num momento que você estava rasgado, né? No momento que Ele preparou toda aquela trajetória, o contexto que você estava vivendo, se aproximou de alguém que pudesse trazer para você exatamente a vida que portava, e as coisas se encaixam. Assim tem sido com cada um dos que estão aqui. Eu vejo que são encontros que Deus prepara. O que nós... eu falei, eu acho que isso até semana passada, o Lucas Max falou para mim uma coisa. Cris, depois que essa experiência da vida se tornar real em você, preste atenção, você vai pregar o mundo inteiro, você vai falar com milhares de pessoas,
mas você vai contar no dedo aqueles que de fato têm fome e que querem mudança. Para esses, você dá tudo que você recebeu, se dedica, se entrega. Então é assim, a gente vai saindo, Adriano, e sem perceber, a nossa mensagem ela vai sendo lançada. Quando Deus desperta a pessoa, quando os olhos se abrem, eu tenho gente que me procura hoje de diferentes lugares, porque Deus está falando sobre o novo pacto. E no Brasil ainda, acho que nos Estados Unidos também, é tão raro que parece que as coisas vão se afunilando e chega aqui. Na América Latina já é uma mensagem mais difundida. Impressionante. Na África do Sul, praticamente todas as igrejas estão bem fundamentadas no novo pacto. Nós temos alguns apóstolos naquela região da Oceania também. Eu estava falando até para o Adriano hoje, tem um cara que chama Jonathan David. O cara fundamentou toda a Malásia e toda aquela região perto da África do Sul, tal. Ele fundamentou toda uma galera lá no novo pacto. Anos atrás, esse apóstolo que se chama Jonathan David. Você pega hoje a galera lá, os caras estão voando. Então, todo mundo que começa a ser despertado por essa vida começa a ir comer e vai. É um processo que é Deus que produz. Eu não sei se eu consegui te responder, porque eu acredito que eu não saiba dizer o como. Se alguém quiser participar e falar, o Roberto falou o seguinte: o novo pacto é nivelador, nos leva todos à mesma experiência, ainda que diferentes. O Emerson de Ilhéus falou assim: se fosse um filme, teria o nome A Alegria dos Esmagados. Nos identificamos todos, pois todos estamos sendo maturados. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente fica alegre em ver que Deus está gerando essa vida em nós. Alguém mais quer contribuir aí? Quer falar? Márcio, você liberou o microfone, quer falar? Mais ninguém? O Cris falou que nossas convicções passadas construíram prisões maiores, pires que as mentiras. O que é esses pires que você escreveu aqui, Cris? Piores que mentiras. Não, isso é verdade. As nossas convicções passadas, elas constroem prisões que são piores que as mentiras. Adriano Rente, mesmo grandes pastores do Brasil, homens genuínos, passam longe da realidade do novo pacto. Estava falando com o Adriano hoje. Hoje o Adriano entrou comigo em umas perguntas a respeito de assuntos, de o que são rituais, o que são símbolos proféticos, tal. Então a gente estava falando sobre ceia, sobre batismo, falei também com ele sobre jejum. E quando você começa a olhar as práticas pela ótica do novo pacto, e você vê pastores, até como o Adriano falou, homens de Deus, bem intencionados, mas os caras começam a falar sobre isso, mas eles estão falando sobre essas práticas na jurisdição passada. Eles estão falando dessas práticas, o que era o batismo dos judeus. Não tem nada a ver com a realidade o que era o jejum dos judeus como prática judaica. E daí é uma mescla, uma confusão que é impressionante quando os nossos olhos se abrem, como é libertador. É isso que nos dá tanta vida, né? A gente parece que fica feliz e fala, caramba, é isso. Pode dar um testemunho, Márcio. Você falou que queria dar, pode falar aí. Oi? Pode falar. Não, ó. Eu sei que a gente está muito... O foco da gente hoje, né? Tipo, um testemunho visível não é tão grande quanto o que a gente tem recebido de Deus interiormente, né? Mas eu queria dar um testemunho aqui. Se apresenta só para o pessoal saber aqui que da onde você está falando. Eu sou o Márcio, dos Estados Unidos, Massachusetts, né? Tá eu e o Diego aí, daqui da Igreja Centro de Adoração Vida Nova. Temos
sido muito abençoado, né? Consumindo tudo que a gente pode, né? E sendo filhos também, né? Do seu apostolado aí, e cremos que é o lugar certo, né? Encontramos um tesouro e vendemos tudo para estar aí aprendendo mais rápido. Amém. Glória a Deus, é demais a gente ouvir assim. Testemunho rápido, ó. Fale, Aqui Marcos. foi 3 anos de espera. Isso aqui é o permit de trabalho aqui nos Estados Unidos. Chegou quinta-feira, né? E, tipo, muita luta, muita pressão, muita ansiedade, né? Aqui casa muito bem com o assunto de esperar. E a gente tenta tirar coelhos da cartola normalmente, né? Mas Deus sempre limitando e apaziguando o nosso coração. Aí um testemunho aqui saiu Nossa, o permit. eu imagino que isso, para quem está aí na condição que você se encontra, é libertador, né? Você poder ter a permissão de trabalho nos Estados Unidos E com um aqui brasileiro ainda que está. é times money sempre, né? Então você tem que produzir, tem que fazer o negócio acontecer e esperar é difícil. Glória a Deus, viu, Márcio? O pastor Eduardo tinha me contado já do teu testemunho. A gente ficou muito feliz por você, viu? Muito feliz mesmo. Eu sei que é bênção de Deus o quanto você estava esperando por isso. E creio também que, como nós somos um corpo, que isso é profético. Tempo de cumprimento da espera. Amém? Que isso possa... Quem quiser pegar, isso pega no espírito aí. Ó. Eu estou pegando para mim. Isso é profético. Tempo de cumprimento de um tempo daquilo que nós estávamos esperando. E então é isso. Eu quero orar por vocês hoje. Quero também estar orando pelos nossos irmãos, né, que estão enfermos. E se você tiver alguém como alvo de oração, escreve no chat aqui do lado, daí eu menciono na hora que eu estiver orando. Acho que fica mais fácil. O Cris escreveu aqui: rituais que não liberam pedagogias eternas, tornando-se engodos poderosos. O que eu estava falando para o Adriano é que o Márcio e o Diego conhecem bem o apóstolo Basílio. O Basílio Patim, ele é bem radical contra rituais. E eu até estava falando para o Adriano, a diferença que eu tenho na interpretação de alguns textos diferente dele é que eu entendo que algumas coisas não são praticadas no Novo Pacto pelo ritual. Elas são praticadas de forma profética e elas produzem algo. É o assunto, por exemplo, de batismo nas águas, né? A comunhão na ceia, não como um ritual. Agora, quando ela é praticada como um ritual, daí sim. E tem muito lugar ainda que é ritualístico, né? Que é usado como disciplina para a pessoa participar na ceia, tem que ser tal dia, e pá, pá, pá. Então a gente transforma um princípio que é para que a gente possa entender o que é que nos sustenta, que é comer do corpo e beber do sangue, né? Comer de Cristo, é um princípio. Por isso que Jesus falou assim, ó, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse vinho, quando ele fala todas as vezes, ele está falando, isso daí vai se repetir, mas não se transformar num ritual, como se transformou para a igreja evangélica. Então, a prática da ceia em si, como um elemento de comunhão, com a compreensão clara, é o que diferencia ela. E o Basílio ele já é radical, ele já vem e rasga, fala, acaba com o ritual da ceia. E era sobre isso que eu estava conversando com o Adriano hoje, entendeu? Então, vamos lá. O pessoal já está colocando aqui os alvos de oração. Pastor Lucinho. Calma aí, deixa eu rolar para cima aqui. Então, vamos começar. Pastor Rogério Lucarelli. Então, eu vou começar a orar aqui, se vocês forem lembrando mais nomes, e eu quero que vocês concordem comigo em oração. Amém? Eu creio que há poder na oração e na nossa concordância juntos. Vamos profetizar a vida sobre esses irmãos. A situação realmente é bem delicada. Vamos estar orando por eles, pelos profissionais que estão trabalhando hoje na saúde. Vamos orar pelos nossos governantes para que tenham lucidez nesse momento. E vamos estar orando por todos nós. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos. Como é
maravilhoso quando a gente se reúne e nós nos encontramos em Cristo. Nós nos identificamos uns nos outros, nas mesmas dores, sofrimentos, na qual Cristo vai sendo revelado em nós. E, Pai amado, na noite de hoje especificamente, nós queremos nos unir como igreja na autoridade que possuímos sobre a face da terra, para profetizar vida sobre irmãos que estão passando os efeitos dessa pandemia, estão sendo alvo desse vírus. Eu coloco nas tuas mãos o pastor Rogério Lucarelli, que está entubado, a Luciana, esposa do Elton, a avó dela faleceu ontem, então para que o Senhor possa estar consolando toda a família da Luciana, a própria Luciana. Senhor, colocamos também nas tuas mãos a vida do pastor Lucinho, que está com 90% do pulmão comprometido. Senhor, nós queremos profetizar o teu fôlego de vida sobre a vida do pastor Lucinho, sobre a vida do pastor Rogério Lucarelli. Pai amado, orar também pela cidade de Mogi, representada aqui pelo Alexandre, pelos nossos pastores, pelo Josué. Nós oramos, abençoamos Mogi, cada uma das cidades representadas aqui. Senhor, que cada uma dessas cidades, que nós sejamos como autoridade sobre as nossas cidades para profetizar a vida. Oramos também, Pai amado, pelo cunhado Elias, que também do Emerson, cunhado do Emerson lá de Salvador, lá de Ilhéus, que está na UTI também por causa da situação do Covid. Nós declaramos que o Senhor o visite no leito do hospital nessa hora. Senhor, que teu espírito de ressurreição e vida venha sobre ele agora. Também pela recuperação da dona Durvalina, que é a sogra do Kleber. Senhor, que quebrou o tornozelo, nós colocamos a vida dessa senhora nas tuas mãos e declaramos uma pronta recuperação, teu cuidado sobre ela. Oração por uma garotinha de 3 anos que fez uma cirurgia de remoção de um osso cancerígeno, meu Deus, a Alice. Senhor, eu coloco nas tuas mãos a vida da Alice. Tu és o Deus de cura. A tua palavra diz que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Nós queremos profetizar vida sobre a Alice, profetizar cura sobre a Alice, sobre essa menininha de 3 anos. Que o Senhor dê força aos pais e aos familiares, em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos a vida do Roberto, Senhor, nosso tecladista, nosso irmão querido. Senhor amado, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dele agora lá no hospital. Eu sei que a situação é grave, Pai, mas nós queremos continuar crendo no poder da ressurreição. Toma também sua família, sua esposa, seu filho, seus pais. Senhor, que o Senhor possa estar dando forças a eles nesse momento. Toma cada um dos meus irmãos que estão aqui, seus familiares, as pessoas que eles têm cuidado, seus filhos espirituais. Senhor, em nome de Jesus, seus negócios, suas finanças, todos os processos pelos quais nós, como corpo, estamos passando juntos. Nós queremos profetizar, assim como o Márcio trouxe esse testemunho de um tempo que ele esperou por 3 anos e se cumpriu. Nós queremos profetizar que aquilo que nós temos esperado no Senhor há anos, como o Adriano disse, 7 anos, às vezes caminhando já juntos, que o Senhor possa trazer vida agora, que nós possamos entrar nesse tempo de cumprimento e sermos completamente obedientes ao comando da tua voz, precisos em te obedecer. Não queremos nada do nosso jeito, mas queremos agradar o teu desenho, a tua vontade. Obrigado por essa noite. Fortalece-nos na fé. Guarda as nossas vidas, nossas mentes, nossos corações. Senhor, e nos dê sabedoria para poder prosseguir avançando em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado, viu? Muito bom estar com você essa noite. Deus os abençoe poderosamente. Se você quer ouvir uma palavra a respeito de milagre e de cura, o pastor Hilton pregou nesse domingo aqui no Ministério Sonho de Deus, está no YouTube do Ministério Sonho de Deus, ele testemunhou o milagre da irmã dele e uma palavra muito forte a respeito de cura. Se você tem familiar, amigo, parente que você queira mandar uma mensagem de esperança, falando sobre o que Deus fez nesse período de pandemia para gerar esperança, para produzir vida, eu aconselho você a assistir essa mensagem do Hilton, compartilhar. Foi ministrada nesse domingo e ele foi um pregamunho, foi uma pregação com testemunho e creio que foi muito edificante, tá bom?
Gente, Deus abençoe. Vocês têm 21 audiobooks para vocês ouvirem, material bem legal. E depois do que tiver material escrito, eu mando também no grupo, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe. Boa noite.